retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Com que alegria estou aqui de volta em São Paulo, hoje falando com você ao vivo, no 3016 1764, 3016 1765, uma viagem longa que eu fiz para a Ásia, visitando um país pequenino que chama Butão, que fica lá perto da Índia, Nepal. É bem pequeno, tem uma população de 700 mil pessoas e é um país budista. É um dos poucos países budistas no mundo. E foi tão interessante que os guias, eu fui com um grupo de pessoas, um grupo que um professor de yoga lá da Bahia, de Salvador, organizou, que chama Marcos Aquino. E esse professor tinha contratado, né? Éramos 20 pessoas, contratou 2 guias, né? E esses guias sabiam tanto de budismo quase quanto eu, porque nasceram dentro do budismo. Então, quando nós falamos de Buda, Dharma e Sangha, que são os 3 tesouros, as 3 joias, eles sabiam muito bem. Buda, o ser iluminado, aquele que acordou, que despertou para a verdade, para o caminho. Dharma, a lei verdadeira, e Sangha, a comunidade budista. Eles faziam todas as explicações em inglês, porque butanês é uma língua muito difícil. Na verdade, eu não aprendi nenhuma palavra em butanês. É muito difícil mesmo, é muito diferente de tudo que eu já tenho ouvido na minha vida. E eles se vestem de uma maneira muito peculiar. Os homens têm um kimono comprido, só que eles puxam na cintura e fica com uma saia curta, justa, que fica até os joelhos. E aí eles usam meias longas, meias 3/4 e sapato comum de homens comuns, né? E essa parte de cima fica meio bufante, e essa parte grande eles usam como se fosse um bolso até. Mas quando está muito quente, eles tiram isso e por baixo estão de camiseta. Então, isso é uma roupa listadinha, podia ser preta inteira. E quem trabalha para o governo e vai fazer qualquer trabalho oficial, coloca em cima quase como um manto budista. É um pequeno chale branco que é colocado por cima. E conforme o nível da pessoa, esse chale tem pontas diferentes e pequenos tracinhos diferentes. As mulheres se vestem com uma saia longa até o pé, também entrelaçada, assim, justa, também de tecidos feitos à mão. É uma blusa de seda. É muito bonito, é muito interessante, porque lá é um reinado recente, e de poucos reis, talvez tenha tido uns 5 reis até agora. E o último rei, que passou agora para o rei atual, ele se aposentou ano passado com 59 anos. E o ano que vem, este ano, né, 59 anos, ele passou o reinado para o seu filho, que tem 34. E a rainha, hoje do Butão, tem 25 anos de idade. Os 2 são muito bonitos. Em todos os lugares que você vai, tem a fotografia do casal. E hoje eu estou aqui ao vivo para falar com você, que eu fiquei com saudades, fiquei 2 semanas sem vir, no 3016 1764, 3016 1765, para contar um pouco dessa minha viagem ao Butão, da alegria de poder frequentado um país budista. Quem está falando comigo, por favor? Boa noite. É a Tânia. Fale mais alto, por favor. É a Tânia. Tânia, onde você está, Tânia? Então, hoje eu preciso de uma palavra sua. Fazem 2 anos que eu estou casada, e no sábado eu estava discutindo com meu marido, ele me deu um soco na cara. Seu marido fez o quê? Me deu um soco na cara. Te deu um soco na cara? Mas ele tinha bebido, ele estava nervoso? Não. Nada? Não, a gente estava discutindo. Mas por que vocês estavam discutindo? Vamos lá. Porque ele foi casado, ele fica o tempo todo procurando outra mulher. Ele está procurando outra? A ex-mulher dele, ele fica sempre atrás dela. E você ficou com ciúmes, foi falar e ele te deu um soco. Sim. Ok, homem não pode bater em mulher, tem a lei Maria da Penha, né? Sim. E se você pode fazer uma denúncia, acho que é 181, né? Sim. E você tem que fazer uma denúncia. Se você não quer apanhar de homem, você vai ter que falar. Ele já bateu em você outras vezes ou ameaçou outras vezes? Não, foi a primeira vez. Primeira e última, né? Eu espero. Primeira e última, não tem 2. Né? Então você tem que tomar uma atitude muito forte agora com ele, né? E ele te machucou muito? Não chegou a machucar, mas me deixou praticamente com o rosto, com a metade do rosto
paralisada, né? Então, mas então agora você tem que dar um ultimato, que às vezes a pessoa perde a cabeça, às vezes nós mulheres também provocamos muito, né? Tem uma maneira de provocar que o homem reage de uma maneira mais estúpida, mas não pode se admitir que um homem bata numa mulher, primeiro porque é mais forte, né? Porque é maior, a condição física é diferente, a ossatura é diferente, né? Então, para isso, existe uma lei chamada Maria da Penha, que você pode ir na polícia fazer uma queixa, ele pode ser preso, porque ele pode ser afastado de você, de não poder chegar perto de você, se você achar que ele é uma ameaça. Agora, se você acha que não é ameaça, que foi uma coisa pontual, de uma discussão que foi levada a um extremo, você mesmo assim, você tem que falar com ele muito sério, né? Que isso não é admissível, que você vai se separar dele por um tempo, enfim, você que tem que tomar suas decisões. Mas não pode se admitir que o homem bata na mulher. Porque isso tem acontecido muito. Eu estava vindo para cá hoje à rádio e estava ouvindo as notícias e disseram que diminuiu muito a criminalidade e os assassinatos contra mulheres. Porque são muito grandes, ainda acontece muito. Principalmente mulheres negras. Aumentou o índice de assassinato contra mulheres negras, por homens. Para os seus companheiros, para as pessoas que moram na casa. Então a gente não pode admitir apanhar, entendeu? Entendi. São 13 mulheres mortas por dia aqui em São Paulo. Então começa com um soquinho no Brasil, né? Começa com um soquinho e pode acontecer de acabar num desespero. Se ele não tem controle sobre si mesmo, tem que dizer para ele, você tem que fazer tratamento, né? Vai se cuidar. Se você perde o controle, você tem que fazer tratamento. Para podermos continuar vivendo juntos ou separados, você tem que fazer tratamento. Não admita isso, menina. Que isso, né? E depois, se você gosta dele, não vai querer que ele vá para a cadeia, né? Então, criar condições de dizer isso é inadmissível, não pode acontecer de novo, e você tem que procurar tratamento. Tem que procurar ajuda. Vai fazer terapia, vai procurar ajuda, né? Obrigada. E cuide-se bem, não admita, não deixe, hein? Porque começa com um soco e termina com a morte. E não queira isso, nem para você, nem para ele. Nem para ele. Se por amor a ele, faça com que ele se cuide, né? E se ele está insatisfeito com a vida, com o mundo, que não jogue isso em cima de você. E se ele quer procurar outra mulher, que bom que vá ficar com ela. E você ficar livre e solta, né? Amém. Obrigada. Esteja em paz. Boa noite, com quem eu estou falando? Boa noite, monja, com Adriano de Santos. Muito bem, como é que está Santos aí, Adriano? Tá maravilhoso. Na verdade, eu estou descendo a serra. Sim. E pode ser que caia a ligação nesse momento. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Faça. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho melhor a diferença entre o que a gente conhece do espiritismo, o que é a morte e a reencarnação, e como é que surge isso no budismo. Como é que é a reencarnação? Boa noite, porque pode ser que caia a ligação. Boa noite. Se você puder continuar me ouvindo, gratidão por ter ligado, Adriano. É o seguinte, o espiritismo é muito mais recente que o budismo. Allan Kardec é um homem que viveu na Europa e ele que vai começar o grande incentivador do espiritismo, e ele é muito mais recente que Buda, que é 2.600 anos atrás. Eu estava falando para vocês do Butão. O Butão é um país budista, é do budismo tibetano, que é todo reencarnacionista. Então, esses guias me diziam, por exemplo, a cidade do Butão é cheia de cachorros, são matilhas de cachorro, 20, 30 cachorros saudáveis, bem alimentados, soltos nas ruas. E eles disseram o seguinte, que dentro do pensamento budista tibetano, que é o budismo do Butão, eles acreditam que no processo de reencarnação, o cão é a reencarnação mais elevada entre os animais. E que logo depois de ser cão se tornaria ser humano. E que por isso eles são muito bem tratados. Então nós temos o budismo reencarnacionista, que é muito forte e que é todo o budismo tibetano, e isso inclui o Butão, que vem a partir do budismo tibetano, que se torna um país budista, né? E que se acredita muito, né, na reencarnação, sim. Eu não conheço o espiritismo o suficiente para poder comparar,
Se eu conhecesse, eu poderia dizer é parecido, é diferente, é igual, não sei. Mas o budismo tibetano é todo reencarnacionista. E nós podemos reencarnar em qualquer forma de vida, inclusive em plantinha, bichinho, inseto, assim como em outras formas humanas. Isso é o pensamento do budismo tibetano. Sua Santidade o Dalai Lama é considerada a reencarnação do lama anterior a ele, que foi pego como criança, educado, treinado. Então, essa forma de pensamento existe no budismo tibetano com muita ênfase. Espero tenha respondido a você. O Butão, como eu estava falando, é um país budista, reencarnacionista, conta a história que um Rinpoche, que é um grande mestre budista, há muitos séculos atrás, século VII, VIII, chegou no Butão e ele foi montado numa tigresa, e essa tigresa voava, e ela voando levou ele até uma rocha, onde hoje existe um grande mosteiro, que é chamado Ninho do Tigre. E ele vai ser uma pessoa muito importante no Butão, porque dizem, até os guias me disseram que antes disso eles eram canibais, que havia uma maneira, os rituais deles eram muito primitivos, e com a chegada desse professor começou a ter mudanças. Eles saíram do canibalismo, começaram a se tornar budistas, acreditar nessa reencarnação, acreditar nos ensinamentos de Buda e viver com mais dignidade e respeito. Então foi um personagem muito importante. E o que é muito bonito, a viagem que eu fiz, é que nós podíamos subir até essa montanha. Ela realmente é uma montanha de pedra. E para você subir até lá, leva 3 horas e meia subindo e 3 horas e meia descendo. E foi construído um mosteiro maravilhoso que se chama Ninho do Tigre. Alô, tem alguém na linha? Boa noite, monja. Boa noite. Meu nome é Ronaldo, eu moro aqui em Itapecerica da Serra. Eu já conversei com a senhora outras vezes, né? Diga, Ronaldo, sim. Eu gostaria que a senhora me explicasse. Eu conheço um pouco a visão kardecista, né? A visão espírita, sim, relativa ao karma. Sim. E eu gostaria que a senhora me explicasse a visão budista em relação ao karma. Muito bem, vamos lá. Por gentileza, sim, monja. Com certeza. A palavra karma em si significa ação. Ação que deixa resíduos, que é repetitiva, que são hábitos que nós temos. Podemos ter hábitos físicos e temos hábitos psíquicos, emocionais, espirituais. E a tendência é que eles se repitam. Alguns são benéficos, outros são neutros e outros não são benéficos. E nós temos que observar esses nossos hábitos. Alguns deles nós podemos modificar, outros nós não podemos modificar. A karma individual e a karma coletivo. Então, quando falamos de karma, há inúmeras possibilidades de interpretação e de compreensão. Mas, em princípio, significa ação que deixa marcas, que deixa resíduos. Se eu fizer coisas boas neste mundo, nesta minha vida, neste meu dia de hoje, nesta hora, eu estou produzindo um karma benéfico, principalmente se isto for repetitivo. Se eu faço, por exemplo, a minha tendência, e o que eu gostaria de fazer, é passar ensinamentos que possam libertar as pessoas das suas próprias amarras mentais e espirituais. Então, se o que eu estou falando ajuda as pessoas a se libertar, eu estou criando um karma benéfico. Mas se ao contrário disto, eu estiver passando ensinamentos falsos que não sejam verdadeiros e que levam a mente à confusão e à prisão e a mais sofrimento, eu estou criando um karma prejudicial. E esse karma prejudicial ou benéfico, ele vai voltar para mim. Ele volta para mim, sempre para a pessoa que o produziu, de uma forma ou de outra. Às vezes não cai diretamente em você, mas cai em alguém que você ama muito, seu filho, sua filha, sua companheira, seu companheiro, sua mãe, seu pai, pessoas muito queridas. Então nós temos que prestar muito atenção naquilo que nós falamos, fazemos e pensamos, porque existe karma de pensamento. E quando eu posso ter pensamentos positivos, que não são de julgamentos, de crítica e destruição do outro, mas um pensamento que é de compreensão e de acolhida da realidade, e sempre desenvolver este pensamento. Como posso fazer com que o maior número de seres,
encontre a verdade e o caminho. Isto é criar karma benéfico. Alô, com quem está falando? Boa noite, meu nome é Walter, de São Paulo. Diga, Walter. Ouvi em outro programa sobre que existem diversos Budas, né? A senhora poderia falar algo sobre o assunto? Sim, dentro do budismo nós não falamos que tem apenas um Buda. Aliás, o próprio Shakyamuni Buda é o Buda histórico, que viveu na Índia há 2.600 anos atrás. Era o príncipe Siddhartha Gautama, que abandona o seu castelo, vai fazer práticas meditativas, tem sua experiência iluminada e passa a ser um grande mestre, cujos ensinamentos chegam até nós. Ele falava de outros Budas. Ele falava de um Buda do passado chamado Buda Amitabha, o Buda da luz infinita, que ele apenas pedia que as pessoas, ao pronunciar o seu nome, pudessem ser levadas a esse estado de plenitude que é chamada Terra Pura. Então, esse é o Buda Amitabha. Depois falava também que no futuro haverá um Buda chamado Maitreya, que é um Buda de uma época de amor, de compartilhamento, de alegria. Mas além desses tem Vairochana Buda, que é o Buda chamado o Buda do Sol, do dia, que é o Buda da tradição Shingon. Então nós temos também o Buda da cura, da medicina, que vai chamar Yakushi Nyorai em japonês. Então dentro do panteão budista há vários Budas. E Shakyamuni Buda, o Buda histórico, ele dizia para muitos de seus discípulos o seguinte: um dia você vai se tornar um Buda. Você será um Buda no futuro. A sua terra será de lápis lazuli, e as suas árvores serão de joias preciosas, e você ensinará milhões de pessoas a entrar no caminho iluminado. Então, quando Buda falava, Shakyamuni Buda, ele dizia que há tantos Budas quanto grãos de areia no rio Ganges. E nós temos também um sutra, que é uma das liturgias que fazemos no final da tarde, que se chama o Portal do Doce Néctar, onde nós falamos que existem 5 Budas também principais, e cada um deles corresponde a uma das cores do budismo, né? Tem várias cores do budismo, né? O branco, o amarelo, o vermelho, o verde, o azul e o roxo, né? Então essas cores também simbolizam, cada uma delas representando um desses Budas. Mas esse é um trabalho mais detalhado, mais profundo, que hoje realmente, nesse pouco tempo que a gente tem de programa, eu não poderia detalhar para você. Mas qualquer coisa me escreva para zendobrasil@gmail.com, procure no site zendobrasil.com.br ou monjacoen.com.br, e a gente entra em contato e detalha mais. A minha viagem para o Butão foi muito bonita, porque eu consegui subir essa montanha 3 horas e meia subindo, e cheguei na sala, nessa sala de Buda que fizeram, bem em cima da caverna, onde o Guru Rinpoche havia se sentado 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias, 3 horas e assim por diante. E quando eu me sentei, era uma sala de grande visitação, muitos turistas, um monge vermelho, vestido de vermelho, muito alegre, me recebeu. Eu levei um pacotinho de chocolate para ele, de bis. Em todos os lugares, templos que eu fui no Butão, e tinha mosteiros femininos, masculinos, eu levei um pacotinho de chocolate para agradecê-los e para que eles ficassem mais felizes. E eu me sentei em meditação nesta sala, e de repente o tempo não existia mais, existia só um estado de plenitude. E enquanto eu meditava, eu apenas sentia que lágrimas suaves, doces, comovidas, desciam na minha face. Foi um dos poucos momentos e poucos lugares em que nós percebemos que há uma elevação espiritual verdadeira. Eu estou no 3016 1764, 3016 1765. Hoje, com saudades, podendo atender a você que costuma me telefonar ou você que nunca telefonou. Tenho encontrado pessoas de todas as partes, inclusive de Portugal, que me mandam e-mails dizendo que ouve a Rádio Mundial. A Rádio Mundial pode ser ouvida a qualquer lugar pelo site da internet www.mundial.com.br. Agradeço profundamente a cada um e todos vocês. E boa noite, com quem está falando? Boa noite, monja. Meu nome é Adilson, eu sou de Vinhedo, tudo bem? De Vinhedo, que bonito. Tudo bem. Me diga, Adilson. Tudo ótimo. Monja, é um prazer inenarrável falar contigo.
Ouvir a tua sabedoria, a tua voz é sempre um prazer, um deleite para a gente. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito de uma pressão que eu sinto no peito, às vezes, em alguns momentos da vida. Isso é algo normal? Isso é uma pressão que vem de dentro, não é dor física nem nada. É algo que fica... Se através do budismo a gente tem alguma forma de, não sei, de alguma avaliação. Me parece uma dor que vem de dentro, algo que eu tenho uma certa sensibilidade, entendeu? Preciso ver quando que isso acontece, preste atenção. Quando isso acontece, você está fazendo uma coisa adequada neste momento? Porque às vezes não é que a gente está cometendo um crime nem nada. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa que não é muito própria e o nosso próprio corpo, ele vai mandar um sinal dizendo não é por aí. Ou está tendo algum pensamento que não é correto. E este sinal vem, sim, no nosso peito, sim. Um pequeno aperto no peito, né? Que é como se o nosso sistema todo estivesse dizendo, peraí, não é bem por aí. Então, isso pode ser uma coisa, né? Eu não estou dizendo que seja isso com você, mas esta é uma das possibilidades. A outra é o fato de que nós temos empatia, nós sentimos a dor do mundo, que é o simbólico de Kannon Bodhisattva, ou Kuan Yin Bodhisattva, Avalokitesvara, que é o Bodhisattva da compaixão, aquela que observa em profundidade os sofrimentos do mundo. E talvez você tenha essa sensibilidade, né, de perceber alguma dor e um sofrimento, ele se torna seu. Eu ia exatamente comentar isso. Os momentos que aparece isso é quando eu vejo alguma coisa errada que então, não tem a ver comigo, não tem a ver com... Não precisa ser pessoal, né? Então, isso é o coração da compaixão ilimitada. E aí você tem que pensar o que posso fazer a respeito, né? Com quem eu falo, como que eu me manifesto, como que eu evito que isso aconteça. Não é? Então, você tem que tomar alguma atitude. E quando não temos atitude nenhuma exterior que possamos tomar, nós podemos orar. E essa é a força da oração e da meditação. Porque se não há outra coisa a fazer, nós mandamos oração e meditação para que esses seres fiquem em tranquilidade, em paz. E que aquilo que não é benéfico cesse. E que aquilo que é bom e benéfico se manifeste. Agradeço muito a sua pergunta. E para terminar nosso programa, eu queria comentar para vocês que uma das coisas principais do Butão é que o rei esse que vai fazer 60 anos o ano que vem e que passou o reinado para o seu filho, ele estabeleceu que o mais importante no país não é o índice de produtividade de dinheiro, mas é de felicidade, chama-se FIB, Felicidade Interna Bruta. E esta é a proposta desse rei, a proposta para o país, que seja um país autossustentável, que preserve a natureza e que as pessoas tenham suficiente para poder ser realmente felizes. Será que todos os nossos governantes e cada um de nós pensa em profundidade aquilo que realmente nos faz feliz? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.